Você já reparou como o silêncio de algumas pessoas pesa mais do que 1000 palavras? Tem gente que entra numa sala e muda tudo sem dizer nada. E quando elas somem, é como se o mundo ao redor entrasse em crise. Mas não é mágica. É presença. É domínio da própria energia. E se eu te dissesse que você também tem esse poder, mas tem desperdiçado todos os dias ao estar sempre disponível? Sim, disponível demais. Emocionalmente, fisicamente, energeticamente. Para pessoas que só se aproximam quando precisam. Para ambientes que só sugam. Para relações que só existem enquanto você se anula. Carl Jung chamava isso de persona. A máscara que você aprendeu a vestir para ser aceito. A máscara da boa pessoa, do compreensivo, do que sempre responde, do que não diz não para não parecer frio. Mas quanto mais você vive a partir da persona, mais distante está de si mesmo. O mundo te ensinou que ser amado é estar sempre acessível. Mas essa é a grande mentira, porque na prática, quanto mais disponível você é, menos valioso se torna. Tudo aquilo que é fácil demais, que nunca exige esforço, que está sempre lá, perde o brilho, vira comodidade, vira ferramenta, vira escape para quem só quer aliviar a própria dor em você. E aí cada sim que você dá querendo agradar é um não que você diz para sua própria alma. Sabe aquele cansaço no fim do dia, aquela sensação de estar vazio, drenado, sufocado? Não é falta de descanso, é excesso de entrega. Entrega para quem não merece nem o seu silêncio. Entrega para quem só te procura quando está quebrado. Entrega para quem nem sabe ou nunca quis saber quem você é. De verdade, Jung dizia, tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Mas também, tudo aquilo que nos esgota nos mostra onde ainda estamos sendo manipulados. Chega um momento na vida em que você precisa escolher ser funcional para os outros ou ser fiel a si mesmo. E essa escolha começa no silêncio. Desde criança, você aprendeu a responder rápido, a agradar, a estar sempre presente, mesmo quando tudo dentro de você gritava por espaço, a dizer sim com a boca, enquanto o coração implorava por um não. E chamaram isso de maturidade, de responsabilidade, de ser uma boa pessoa. Mas Jung nos alertava, tudo que é automático, tudo que é condicionado, nos distancia da consciência, nos afasta da inteireza. Você virou o botão de emergência emocional de todo mundo. Te ligam, você atende. Te culpam, você se justifica. Te provocam, você reage. E a cada resposta imediata, você entrega mais um pedaço da sua energia vital. Sabe o que isso cria? Pessoas que não te amam, só te usam. Ambientes que não te nutrem, só te sugam. Relações que só funcionam enquanto você se abandona. Ser sempre disponível não é generosidade. É medo disfarçado. Medo de ser rejeitado, de decepcionar, de perder alguém, mesmo que esse alguém nunca tenha te escolhido de verdade. E sabe qual é o sintoma mais cruel disso tudo? A frustração silenciosa. Você deita na cama exausto e sente que deu tudo de si. E mesmo assim, não foi suficiente. Porque, de fato, você nunca será suficiente para quem só te quer enquanto você está se anulando. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos controlará a nossa vida, e nós o chamaremos de destino. Pois bem, essa necessidade de estar sempre acessível é uma negação profunda. Negação do seu valor, negação da sua verdade, negação da sua liberdade. Mas você pode escolher diferente, pode aprender a dizer não sem culpa, a se calar sem precisar se justificar, a se retirar sem medo de parecer egoísta, porque no fundo o egoísmo é esperar que você se traia para agradar. Agora me diga, por quanto tempo mais você vai deixar os outros decidirem quando você deve estar presente? Por quanto tempo você vai colocar a sua paz na mão de quem nem sabe respeitar seu silêncio? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Você acha que está no controle, que reage porque escolheu reagir. Mas a verdade, segundo Jung,
é que a maioria das nossas respostas emocionais não são escolhas. São condicionamentos, programações antigas, botões expostos. E quem sabe onde estão aperta quando quiser. Sabe aquela pessoa que te provoca só para ver sua reação? Ou aquela que desaparece e só volta quando sabe que você está vulnerável? Pois é, essas pessoas não precisam levantar a voz. Elas só precisam mexer em você por dentro. E por que conseguem? Porque você se tornou acessível demais. Você se entregou ao papel do salvador, do compreensivo, do que sempre está lá. E ao fazer isso, virou tela de projeção. Carl Jung falava das projeções como tudo aquilo que o outro não quer ver em si mesmo, e então joga sobre você. E quanto mais disponível você está, mais se torna espelho para essas imagens distorcidas. Você não é mais visto como é. É visto como o que consola, o que resolve, o que nunca nega. Mas isso tem um custo. Você desaparece dentro dos papéis que os outros precisam que você interprete. E sabe o pior? Você aceita. Aceita porque quer ser amado. Aceita porque tem medo de parecer frio, distante, ruim. Aceita porque aprendeu que se recusar é errado. E então, sem perceber, você se molda ao que esperam. E deixa de ser quem realmente é. Só que chega uma hora em que isso cansa. Uma hora em que a alma começa a gritar. Uma hora em que você começa a se perguntar: quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? É nesse momento que nasce o primeiro não, o primeiro silêncio, a primeira ausência. E com ela, o início da libertação. Porque o silêncio, quando vem da consciência, desmonta todo o teatro. As pessoas que sempre te manipularam emocionalmente vão tentar te puxar de volta. Vão dizer que você mudou, que está estranho, que se afastou. Mas a verdade é que elas perderam o controle. E se perderam o controle, é porque nunca estiveram com você. Estavam com o personagem. E agora, pela primeira vez, talvez você esteja pronto para ser você. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer ter razão, quer responder rápido, quer vencer discussões. Mas você já reparou no poder de quem simplesmente se cala? Não estou falando do silêncio do medo, nem do silêncio de quem se anula. Falo do silêncio estratégico, do silêncio consciente, do silêncio que não foge, observa, que não recua, se fortalece. Carl Jung via o silêncio como um terreno fértil. É no silêncio que as máscaras caem. É no silêncio que as vozes internas finalmente podem ser ouvidas. Enquanto você grita, você está preso ao jogo. Enquanto você se justifica, você está no palco que montaram para você. Mas quando você se cala, algo muda. Você sai do roteiro. Você deixa de ser previsível, e então as pessoas começam a se perder, porque não sabem mais como te atingir. O silêncio desconcerta, porque quem depende da sua reação entra em pânico quando não sabe o que você está pensando. Quem estava acostumado com a sua resposta imediata, agora precisa lidar com o próprio eco. O silêncio é a linguagem de quem não precisa mais provar nada, de quem não mendiga afeto, de quem não entra mais em arenas emocionais só para ter a última palavra. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, exige solidão. E o primeiro passo para essa solidão consciente é silenciar. É sair da necessidade de ser compreendido o tempo todo. É permitir-se ser mal interpretado, se isso for o preço da sua paz. Você quer saber quem realmente te respeita? Fique em silêncio. Veja quem permanece, veja quem te acusa, veja quem se afasta. O silêncio limpa o terreno. E o que sobra é real. Não é fácil. Vai doer. Mas é necessário. Porque, no fim das contas, o silêncio é uma declaração. Eu escolho a mim. O silêncio não só limpa o ambiente externo, ele também ilumina o que estava escondido dentro de você. E é aí que começa o verdadeiro confronto. Quando você se cala por fora, as vozes internas começam a falar mais alto. As feridas se agitam, as memórias esquecidas voltam. As máscaras caem, mesmo que você tente segurá-las. Carl Jung chamou isso de a sombra. Tudo aquilo que você tentou esconder, reprimir, negar,
porque achava que era inaceitável, feio, vergonhoso. Mas essa sombra não desaparece só porque você não a vê. Ela continua ali, nos bastidores, dirigindo suas reações, sabotando seus relacionamentos, drenando sua energia. E muitas vezes, sabe o que impede você de ver essa sombra? O excesso de barulho, de conversas inúteis, de interações vazias, de validações que só adiam o seu encontro consigo mesmo. Quando você escolhe o silêncio, quando se torna indisponível, você cria espaço para esse encontro. Você deixa de se distrair e começa a encarar. Talvez você perceba que passou anos vivendo para agradar. Talvez descubra que sua bondade era, na verdade, medo de rejeição. Que sua generosidade era uma tentativa de controlar como os outros te enxergavam. Tudo isso faz parte do processo e dói. Dói muito, mas é essa dor que purifica. É esse desconforto que revela a sua verdade. Você não é apenas o que mostra, você também é aquilo que esconde. E só quando integra esses dois lados, luz e sombra, você se torna inteiro. Por isso, quando as pessoas se afastarem, quando te chamarem de estranho, frio, arrogante, lembre-se, você não está mudando para agradar. Você está mudando para sobreviver, para despertar, para se libertar. Você não precisa mais se explicar. Quem quiser continuar do seu lado, vai aprender a respeitar o seu silêncio. Vai aprender a lidar com a sua sombra e com a própria. O silêncio que antes te amedrontava, agora te reconstrói. Você já parou para observar o que acontece quando deixa de responder na hora? Quando não atende aquela ligação, não responde aquela mensagem, não justifica sua ausência? No início, parece simples, mas logo começa a movimentação. A Sasa, pessoas estranham. Algumas cobram, outras testam, e muitas se afastam. É aqui que você entende. A maioria só estava ali enquanto você era útil, previsível, emocionalmente acessível. E quando você quebra esse padrão, elas não sabem mais como te alcançar. Porque agora você não está mais na palma da mão de ninguém. Carl Jung dizia que o ser humano passa por um processo de individuação, onde ele precisa se afastar da massa, das expectativas, das imposições externas, para finalmente se tornar quem ele é, sem filtros, sem máscaras. E esse afastamento não precisa ser físico. Às vezes basta uma nova postura. Você escolhe não reagir. Você escolhe observar antes de falar. Você escolhe dizer não. Você escolhe sumir por uns dias. Você escolhe não abrir tudo sobre sua vida. E pronto, você passa a ser um mistério. E ser um mistério é perigoso para quem quer te controlar. A liberdade começa nesse ponto, quando sua energia não está mais na mão de qualquer um, quando seu valor não depende mais da presença dos outros, quando seu silêncio fala mais do que qualquer discurso. E o mais bonito, você descobre que não precisa de tanta gente quanto pensava. Você percebe que sua companhia basta, que sua paz vale mais do que qualquer aprovação, que sua presença se torna mais valiosa quando sua ausência é sentida. É nesse momento que você começa a selecionar com mais clareza quem merece acesso, quem realmente soma, quem respeita sua ausência tanto quanto celebra sua presença. Você não é egoísta por se preservar. Você é sábio, você é livre. E agora que você entende o poder de ser indisponível, está pronto para o próximo passo: viver com intenção, relacionar-se com verdade e escolher a sua paz, sempre que for necessário. Você já reparou como grande parte do que te desgasta não vem dos fatos, mas das reações? Não é a crítica que dói, é a sua necessidade de responder. Não é o sumiço do outro que te destrói, é o impulso de correr atrás. Não é a injustiça que te paralisa, é o drama interno, que você revive toda vez que ela acontece. Reagir é fácil, reagir é automático, mas reagir o tempo todo é perder o controle sobre si mesmo. Carl Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que é inconsciente, isso dirigirá sua vida e você chamará de destino. Ou seja, enquanto suas reações forem automáticas, previsíveis, emocionais, você continuará sendo manipulado, drenado, usado. Mas quando você começa a observar
quando você respira antes de responder, quando você silencia onde antes explodia, você assume o controle e aí nasce um novo tipo de poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de não ser mais dominado por ninguém. Você começa a notar que o silêncio antes desconfortável agora é liberdade. Você sente que sua energia, antes fragmentada, volta a se reunir em você. Você descobre que sua presença tem peso, tem valor, e não precisa ser provada o tempo todo. Esse é o nascimento de uma nova versão de você. Alguém que não implora, que não corre atrás, que não se desdobra para caber onde não há espaço. Você para de querer convencer, para de tentar salvar, para de viver em função do que os outros esperam. E nesse espaço onde antes havia excesso de entrega, agora existe discernimento, existe clareza, existe soberania. Porque a verdadeira força não é gritar mais alto, é saber calar com elegância, é se retirar com dignidade, é observar, em silêncio, a verdade de cada um se revelando. E sabe, o que acontece quando você para de reagir? O outro é obrigado a se enxergar. E isso, meu amigo, assusta, por isso tantos se afastam, por isso tantos te acusam, por isso tantos não suportam a sua ausência. Mas esse é o sinal. Você saiu do script. Você não serve mais ao papel que esperavam. Você finalmente começou a viver, por si mesmo. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante e perceba. O simples fato de ouvir esse conteúdo até o fim já é um ato de coragem. Coragem de se olhar, de se ouvir, de se escolher. Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida é ser quem você é. Mas esse privilégio exige renúncias, exige desapego, exige um tipo de solidão que não te esvazia, mas te fortalece. Você não precisa mais estar disponível para tudo, nem para todos. A partir de agora, sua energia é sagrada, sua paz é prioridade e sua presença deve ser um presente, não uma obrigação. Que fique claro, você não precisa se justificar, não precisa se explicar, não precisa provar que merece respeito. Você só precisa continuar o processo, silencioso, firme, inabalável. Este é o verdadeiro renascimento, quando você escolhe sua paz, mesmo que isso custe algumas conexões. Quando você se retira, não por orgulho, mas por amor próprio. Quando você se cala não por medo, mas por sabedoria. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, se ela te deu clareza, força ou só confirmou o que você já sabia, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Assim saberei que você percorreu esse caminho até o fim e que não está sozinho. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa verdade. E não se esqueça, o próximo conteúdo já está esperando por você. Ele é mais importante do que você imagina. Nos vemos lá, você é raro. E agora você também é inacessível por consciência.